Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que esse dia seja maravilhoso para você, cheio da presença de Deus, da sabedoria que vem do alto. Que o Espírito Santo guie o seu dia, que o Senhor dirija os seus passos, em nome de Jesus. Que bom podemos iniciar nosso dia, né? Meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Aqui no Devocional nós estamos meditando nesses dias no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, onde nós temos o nosso hall da fama cristão, a lista dos pais da fé, a lista dos heróis da fé, homens e mulheres do passado que deixaram uma marca na história da humanidade por terem vivido uma vida conectados com Deus, unidos com Deus por meio da fé. Hoje eu quero ler com você versículo 5 e versículo 6. Diz assim: pela fé Enoque foi trasladado, e não para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então aqui a palavra de Deus nos traz à memória um homem chamado Enoque. A história de Enoque está escrita lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, onde podemos ler, são poucas palavras, são poucos versículos que contam a história de Enoque. Versículos 20 em diante, fala do pai dele, que ele morreu, o pai dele gerou ele. Versículo 19, fala que Jared, gerou Enoque, e viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Depois diz que todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E aí vem o versículo 21, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Olha só, andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, na verdade, fala muito pouca coisa sobre Enoque. Fala que, quando ele nasceu, quando ele morreu, o nome do seu filho, que foi Matusalém. Fala principalmente, a parte principal de informação que nós temos sobre ele, diz que ele andou com Deus. E repete 2 vezes isso. E aí traz a consequência, diz que Deus o tomou para si. E ele não foi encontrado. Ou seja, ele foi arrebatado por Deus. Ele foi levado por Deus vivo. Como diz aqui o escritor de Hebreus, ele não viu a morte. Ele foi levado aos céus pelo próprio Deus, em vida, para ser poupado inclusive da morte. Ele passou por aquilo que poucos homens passaram nessa terra, por essa oportunidade de se encontrar com Deus, vivo, e ser transformado, receber um novo corpo, nessa subida para os céus. Isso aconteceu também com o profeta Elias. E há uma dúvida, alguns acham que também aconteceu com Moisés. Então, são poucas pessoas que tiveram essa oportunidade, foram pessoas que andaram com Deus. A principal característica aqui ressaltada é que ele andava
com Deus. Andar com Deus é muito mais do que apenas crer que Deus existe. Andar com Deus é muito mais do que apenas ir à igreja no domingo. Andar com Deus, imagina, é andar com Deus ao seu lado todos os dias, é colocar Deus em todos os seus negócios, é viver uma vida de comunhão profunda com o Espírito Santo. Andar com Deus é ser diferente do que a autossuficiência que o mundo prega hoje, onde eu dependo só de mim mesmo e eu tenho em mim toda a resposta. Andar com Deus é saber que você depende dele o tempo todo, é obedecer à voz de Deus. Algumas coisas nos chamam a atenção também na história de Enoque. Primeiro é que naquela época o relato da Bíblia coloca idades bem avançadas para todos os homens, 600, 800, 700 anos, e Enoque vai viver bem menos do que os homens da sua época. Enoque vai viver, uma idade bem inferior aos homens que viviam na sua época. Ele vai viver apenas 365 anos. Também é interessante que a Bíblia vai nos trazer logo depois da história de Enoque o relato a respeito da degradação da humanidade, como os seres humanos foram se degradando e se tornando cada vez mais vis, cada vez mais pecadores, mais impuros, uma geração corrupta e perversa. Isso foi imediatamente depois dos dias de Enoque. Certamente durante a sua vida isso já estava acontecendo. E quando Enoque morre, pelos cálculos de idade daquele, nós vemos que 2 ou 3 anos depois vai nascer Noé. Noé, ele é bisneto de Enoque. Enoque é bisavô de Noé. Então, e é na época de Noé em que Deus vai mandar o dilúvio. Então, o que dá a entender, Deus levou para si Enoque porque não queria que ele sofresse no dilúvio. Não queria que ele morresse ou que ele ficasse vendo aquela humanidade caída do jeito que estava. Ele era um homem tão santo, tão cheio de Deus, que ele não merecia o mundo que o rodeava. Ele era tão diferenciado que Deus o poupou de ver a desgraça dos seus sucessores, dos homens e mulheres que vieram depois dele. Deus o amava tanto que o levou para si. E aqui fala que a principal característica, em Hebreus 11 diz, é que ele foi pela fé, Ele foi trasladado, ou seja, o que unia ele com Deus era a fé. E o versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele agradou a Deus porque ele tinha fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam. Aqui nós vemos que Enoque recebeu de Deus uma recompensa, foi recompensado pela sua fidelidade, por andar com ele. Deus o guardou e o livrou de viver dias tenebrosos que viriam para a humanidade. Deus o levou para ele. Ele já está nos céus, eu posso dizer assim, ele foi um dos primeiros a inaugurar o céu. Ele está com o Senhor e ele não experimentou a morte. Foi o primeiro homem a passar por essa experiência maravilhosa de ser arrebatado para junto de Deus. Sabe, a Bíblia fala que nos últimos dias, quando Jesus voltar, aqueles da igreja que tiverem se mantido fiéis, aqueles que tiverem guardado o testemunho do Senhor, aqueles que não tiverem se contaminado no meio de um mundo que vai cada vez ficando mais sujo, mais perverso, mais impuro, diz que o Senhor vai voltar. E quando Ele aparecer nos ares, nós, os que tivermos mantido a fidelidade, estivermos andando com Deus, nós também vamos subir e nos encontrar com o Senhor nos ares, vivos, nós seremos levados ao encontro do Senhor, e ali nos ares
nós seremos transformados, receberemos um novo corpo. Enquanto subimos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. É mais ou menos o que aconteceu com este homem. Foi levado para junto de Deus. Nós também, se estivermos vivos no dia da volta do Senhor, assim será. Se já tivermos morrido, diz que o Senhor nos ressuscitará dos mortos, não com esse corpo, mas com o corpo glorificado. Aleluia! A promessa de Deus para os que creem nele é maravilhosa. E hoje eu convido você a andar com Deus, como Enoque andou com Deus. Andar com Deus e experimentar da sua graça. Andar com Deus e viver as suas promessas. Andar humildemente com Deus, sabendo que é o único jeito de sermos aperfeiçoados. Um dia Deus disse para Abraão: anda comigo e seja perfeito. O único jeito de sermos melhores, de sermos aperfeiçoados, é andarmos com Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te pedir hoje a graça de andarmos contigo. Que não venhamos a deixar o Senhor para trás, que venhamos andar do teu lado e no teu ritmo, ouvindo a tua voz a cada curva da estrada da vida. Que nessa estrada, Senhor, tu seja o nosso companheiro, nosso amigo, possamos andar contigo te honrando, te respeitando, confiando na tua palavra, confiando na tua provisão, confiando na direção que o Senhor nos leva. Que ninguém, Senhor, corra na frente e nem fique para trás, mas possamos andar do teu lado. Quando estamos, Senhor, na estrada, passando por caminhos tortos, caminhos difíceis, como o salmista Davi relata lá no Salmo 23, quando passarmos por vales escuros, sombrios, como a sombra da morte, possamos crer que o Senhor está conosco nessa estrada. Que a tua vara e o teu cajado nos consolam, ou seja, que o Senhor nos guarda de tropeçar, que o Senhor nos livra do mal e o Senhor nos incentiva quando temos medo. Senhor, queremos andar contigo. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos com teu Espírito nesse dia. Dá-nos a tua graça, a tua bênção. Abençoa nosso trabalho, nossa família, nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé.